Bom pessoal, oi, tudo bem? Eu sou o CG, eu sou biólogo, eu sou botânico e eu resolvi virar também professor de física. Não exatamente, na verdade minha formação também é nessa área, mas vou fazer aqui no canal uma coisa que eu não tinha cogitado de fazer, que era começar uma playlist de física. Bom, essa playlist de física vai começar pelo básico da física. Eu tô aqui para resolver exercícios, ensinar conteúdos, mas muito porque eu já recebi muitos pedidos para que eu criasse vídeos para essa área. É interessante falar que muitos dos vídeos que eu posto aqui no canal que eram para fins educativos, que era para vestibular, ele era todos voltados só para biologia. E sempre havia o pedido, poxa, resolve os exercícios de física, você manja de física também, vamos ver o que acontece. E é meio que isso que eu vou fazer de agora em diante. A minha ideia inicial é fazer postagens de vídeos com uma certa frequência de conteúdos de física, assim como já tenho de conteúdos de biologia. E se der certo, vai entrar a química também daqui a um tempinho. Isso é tudo muito dependente da demanda e, obviamente, do interesse de vocês. E da minha demanda de tempo também, porque isso é uma coisa importante. Mas vamos começar pelo básico. Primeiro, se você está aqui, provavelmente você deve ter sido trazido pelos ventos que trazem os íons de fosfato do deserto do Saara até a Amazônia. E, meus amores, eu sei, você talvez seja desesperado para entender física. Você fala assim, poxa, mas biologia é tão mais fácil, por que física não pode ser também? Bom, eu posso te dizer que ela é também, e eu tô aqui para tentar te ajudar. E vamos ver o que vai acontecer, tudo bem? Bom, então sejam bem-vindos a essa que é o primeiro vídeo de física, especificamente de física, deste canal. E para começar as aulas de física, a gente sempre tem que começar pelo básico. E o que seria o básico? Bom, o básico é você se inscrever no meu canal, tá? Desgraça. Isso mesmo. Se inscreve no meu canal, vai lá, me procura no Instagram, tá aí o meu arrobinha bonitinho, em algum lugar dessa tela. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que eu tô colocado numa janelinha aqui no cantinho e logo aqui do lado vai aparecer projeções. Primeira é essa aí com a cara de desesperados, que deve estar vendo aí em algum lugar, ou aqui, ou acolá. Por aqui também deve ter um QR Code, que se você apontar a câmera do seu celular, se é que você não está assistindo essa aula pelo celular, ele vai te levar diretamente para um drive, onde vai ter listas de exercícios, talvez tenha um link para um grupo de Telegram, Instagram, enfim, para a gente poder conversar, tirar dúvidas e, obviamente, oferecer listas de exercício, tudo de forma gratuita. A única forma que você tem de me pagar e me agradecer por eu estar fazendo isso aqui, se é que você vai se sentir agradecer depois de toda a lorota que eu vou te contar, é exatamente se inscrever no meu canal, vendo meus vídeos e dando joinha para ele. Afinal de contas, é assim que o YouTube pode me pagar. E é isso. Bom, vamos lá, vamos adiante, bora! Bom, é óbvio que a primeira parte da física a qual a gente vai começar a nossa conversa vai ser a chamada mecânica. A mecânica seria, de todos os ramos da física, o mais longo, o mais abrangente, porque basicamente na mecânica a gente estuda qualquer coisa que se mova. Sim, qualquer coisa que se mexa. E, obviamente, a gente estuda as causas e as consequências. Toma cuidado, porque geralmente quando a gente ouve a palavra mecânica, remete à nossa cabeça a nossa ideia de mecânica de automóveis. Onde a gente vê alguma peça que não funciona, motor, enfim. Isso também faz parte da física, só que o olhar que a gente tem aqui é para qualquer coisa que se mova. E como esse tema é muito abrangente, a gente subdivide ele em 3 ramos: a cinemática, a dinâmica e a estática. A gente vai começar hoje pela cinemática, que seria a parte da física que estuda conceitos mais básicos, conceitos de movimento, de distância, velocidade,
aceleração, se o corpo se move rápido, em que direção ele vai e coisas desse tipo. Bom, lembrando que, diferente das aulas de física, que também temos aqui no canal, aqui eu vou sim resolver alguns exercícios, eu vou explicar os conteúdos teóricos, mas o foco é principalmente na resolução de exercícios. Afinal de contas, né, não dá para aprender a andar de bicicleta só lendo um livro sobre a bicicleta. A gente vai ter que sentar nela, pedalar e provavelmente levar uns tombos. E já quem está falando nisso, já quem está falando dos tombos, bora lá. Seguindo. Bom, vamos começar pelo conceito mais básico que nós temos na cinemática, que é exatamente a diferença entre movimento e repouso. Bom, parece óbvio, né? Movimento, qualquer coisa que anda. Repouso, qualquer coisa que está parada. Mas aí que tá. Esses dois conceitos, elas sempre são amparadas em um ponto de vista. Como assim? Se uma coisa se move ou está parada, isso tudo só depende de um referencial. Quer ver um exemplo bem simples que eu vou te dar? Acompanhe comigo. Eu tenho uma caneta no meu bolso. Eu não estou aqui com uma camisa que tem a bolsa, mas imagine, idealize que eu estou aqui com uma canetinha presa no meu bolso. E aí eu estou andando por aí. Estou atravessando uma rua, enfim. Pergunto, essa caneta está parada ou ela está em movimento? Bom, a única resposta certa aqui é depende do ponto de vista, depende do referencial. Se a gente considerar a caneta em relação ao próprio bolso e ela não saiu do meu bolso, a gente vai poder dizer que a caneta está em repouso. Mas se levar em conta o ambiente à minha volta, se eu estou andando e a caneta está indo comigo, ela está em movimento, ou seja, a gente só pode dizer que algo está em movimento ou repouso, dependendo do referencial. E quando a gente fala para essa história de referencial, a gente tem que parar para pensar em duas variáveis importantes, que é a duração do tempo do movimento e a distância, o deslocamento feito neste movimento. E aí começa a nossa conversa, nesta relação entre distância e tempo. Porque quando eu pego a distância que eu ando, dividido pelo tempo que eu gasto para percorrer essa distância, eu obtenho então o cálculo da velocidade. Vamos para um exemplo? Para ficar bem fácil de a gente entender, pensa comigo, ó, eu tenho aí esse carrinho parado, tá? Já vamos ativar aqui minha canetinha, porque, enfim, eu vou precisar dela. Tá aqui. Bom, imagine só, eu tenho um carro aqui neste determinado ponto e o cronômetro está marcando 0 hora, ou seja, bem no comecinho do movimento. E aí eu percorro uma distância de 340 quilômetros e aí eu pauso o cronômetro e ele está marcando 4 horas. Note então que quanto foi o tempo que eu gastei para fazer essa viagem? 4 horas. Qual foi a distância que eu percorri? 340. Se eu pego essa distância e divido pelo tempo gasto, eu chego então à nossa equação de velocidade. Equação essa que a gente vai conhecer ela como VDET. Sim, meus queridos, anotem isso, ó. VDT. Aqui é importante dizer que muitas vezes a distância pode aparecer nos livros de física e até em algumas questões de vestibular com uma outra letra no lugar dela. Geralmente ela aparece com delta S. Tá? S vem do inglês, space, space é espaço percorrido, que quer dizer exatamente distância, mas eu acabo sempre optando pelo D, porque D é distância, mais fácil de não me esquecer. E o delta na física ela é sempre uma relação entre algo que acabou com um início. Então é sempre final menos inicial. Então, por exemplo, se eu sair na estrada, eu estava lá na minha estradinha, e o meu carrinho no comecinho da minha estrada aqui, estava no quilômetro 100. E isso aqui é o meu ponto de saída, e eu andei 340 quilômetros, então quer dizer que a hora que eu parei, eu estava no quilômetro 440, o que significa então que eu rodei 340. Notem que eu tenho a distância final, né, o S final, menos o S inicial, por isso ΔS. Mas como eu disse para vocês, isso só serve para complicar a vida da gente, né? Não é difícil a gente imaginar que então a gente tem uma distância percorrida de 340 km em 4 horas. E aí, meus amores, fazendo essa conta, 340 dividido por 4, 85.
Beleza? Então, esse carro esteve durante todo esse movimento numa velocidade média de 85 km por hora. É claro que essa velocidade, a gente está considerando aqui que o motorista desse carro, durante as 4 horas da viagem dele, manteve o pé lá no acelerador, preso, bonitinho, sem se mexer, sem tremer, e o ponteiro da velocidade esteve lá 85 km por hora o tempo todo, cravadinho, sem alterar. Ele não precisou frear, ele não precisou acelerar, ele manteve ali a mesma velocidade. Isso é uma velocidade média, né? É claro que isso não é a realidade. A gente sabe quando a gente está viajando ou a gente está andando por aí, às vezes a gente precisa frear, a gente precisa acelerar, a gente precisa ultrapassar. Então, esse movimento, essa velocidade aqui é uma velocidade levando em conta basicamente a sensação, tipo, quanto andou, por quanto tempo. Mas eu também consigo deduzir aqui o conceito de repouso através de uma situação dessa. Por exemplo, eu tenho um segundo carro. Foi marcado aqui o tempo dele. 0 hora foi onde ele começou. E aí, passado 4 horas, ele ainda estava nesse mesmo lugar. Então pensa comigo, se ele permaneceu no mesmo lugar durante 4 horas, quer dizer que ele esteve parado. Isso significa que na hora de calcular a velocidade, lá, VDET, né, a distância percorrida não foi nenhuma, o tempo foi 4 horas e aí a velocidade deu 0 km por hora. O fato da velocidade dar um número igual a 0, isso é um aviso de que o carro está em repouso. Velocidade de qualquer outro valor significa que ele está em movimento. Então aqui a primeira regra básica que eu preciso entender. Se o corpo está em movimento, ele vai ter algum número representando a velocidade dele. Agora, se ele está em repouso, vai ser sempre 0. Beleza? Vamos para outras situações? Vamos para uma situação prática. Trago aqui a seguinte situação. Há um rapaz de bicicleta, deve percorrer um percurso de ir da sua casa até a escola. Na ida, ele vai gastar 1 hora. Na volta, ele gasta 1h,5. 1,5 hora é 1h30, né? 1h30. 1h,5, beleza. Se a distância entre a escola e a casa é de 15 km, qual é a velocidade dele nessas duas situações? Então nós temos duas situações, a da ida, onde ele percorre 15 km em 1 hora só, e na volta, onde ele percorre os mesmos 15 km, só que em 1h30. E aí o que a gente tem? Bom, vamos então aqui, VDET, velocidade, distância e tempo. Na primeira situação, a situação da ida é 15 dividido por 1. Isso vai me dar 15 km por hora. Aqui tem um detalhe importante, a gente nunca pode esquecer de colocar essa unidade de medida que aparece aqui, ó. Isso aqui faz muita diferença na hora dos cálculos. Muitas vezes uma questão de vestibular, de múltipla escolha, eles fazem a sacanagem de colocar outras alternativas, tipo metro por segundo, centímetros por hora, centímetros por minuto, enfim. E é sempre assim, velocidade é uma distância dividida pelo tempo. Então a unidade de distância, no caso aqui, quilômetros, dividido pela unidade do tempo, que no caso é horas. E aqui vai dar 15 km por hora. Beleza, foi rápido pra caramba. Agora vamos na segunda situação, na volta. Na volta ele tem velocidade, distância, tempo, distância 15, tempo 1,5. E aqui começa uma situação que não é absurda de se efetuar, mas é importante se pensar. Por quê? Se você está querendo aprender física, porque você vai prestar vestibular, um dos maiores problemas dos estudantes de física é exatamente fazer conta com números com vírgula. Se não bastasse você ter uma fração ali, você tem um número com vírgula. E aí, se eu for fazer isso aqui, 15 dividido por 1,5 vai dar 10. Então, significa que, comparativamente, se ele estava na volta a 10 km por hora, então ele estava mais lento, né? Na ida ele foi a 15, então ele estava aqui mais rápido, e na volta mais lento, é claro, né? Ele percorreu a mesma distância, só que num tempo maior, né? Mas a pergunta que fica é, existe um outro jeito de resolver essa conta com número com vírgula? Tem. E o macete é a seguinte, primeiramente, você deve olhar quantas casinhas decimais você tem.
E aí, do lado oposto, você troca o número de casinhas por 0. Então, pensa comigo, ó. Aqui é 1,5, eu tenho uma casinha atrás da vírgula. Eu vou acrescentar um 0 do outro lado da fração e tirar essa vírgula. Então, ficaria assim, ó. 15 dividido por 1,5, eu tiro essa casinha. E aí, embaixo fica 5. Fica 15. E aqui o 15 vira 150. 150 dividido por 15, 15 por 15 dá 1 com 0, 10. Chegou a mesma resposta. Quer ver uma outra situação onde a gente poderia se deparar com isso? Ó? Olha aqui, ó. 4 dividido por 0,08 são duas casinhas. Então, o que eu vou fazer? Vou acrescentar 2 zeros do outro lado, dividido por 8. Então, ó, 40 dividido por 8 dá 5 com 0,50. Então, é assim que a gente faria. Do jeito oposto, daria a mesma coisa. Ó. Se eu quisesse, por exemplo, fazer assim, ó. Eu tenho 1,5 dividido por 5. Como que eu posso dividir isso? Como aqui tem uma casinha, eu acrescento um 0 do lado de baixo. Então, ficaria 15 dividido por 50. Bom, 15 dividido por 5 dá 3. Como aqui o 10 está embaixo, vai dar 0,3. E aí, eu tenho como fazer essa conta do mesmo jeito, só que de uma maneira muito mais rápida, muito mais simples, transformando um número com vírgula em um número sem vírgula. Então, já viram, né? O primeiro macetezinho aqui para se virar com números, com contas e é aquela história. Se o vídeo de hoje a gente tá vendo aqui coisa simples, imagina só, a gente tá aprendendo uma outra coisa aqui por cima que pode fazer o seu macete para passar no vestibular, valer para qualquer coisa, inclusive para matemática para valer mesmo, né? Mas vamos seguir aqui porque a gente já tem mais coisa para falar. E uma das coisas que a gente precisa falar é sobre medições de tempo. Como assim? Vocês viram agora há pouco que a gente se referiu quando falou a 1h30 por 1,5. E aqui vem um detalhe que muita gente erra na hora de fazer uma conta para o vestibular, que é a conversão entre o jeito como a gente fala as horas e o jeito como eu uso esses números para fazer as contas. Então, notem aqui, ó. Existe um jeito que a gente escreve no nosso dia a dia. Existe um jeito diferente que eu vou usar para fazer minhas contas de física. Pensa comigo, ó. Olha só como eu tenho esses 4 números colocados aqui do lado, ó. 2 horas, 4 horas e 30 minutos, 1 hora e 15, 3 horas e 45. Essa escrita aqui do lado pode aparecer numa questão de vestibular. Só que não vai ser correto eu pegar aqui, ó, 4 horas e 30 minutos, eu escrever assim, ó, 4,3. Isso está errado. 1,15, isso também está errado. 3,45, isso está errado. Por quê? As horas não são contagens numéricas que vão de 10 em 10, não são uma contagem decimal. E números com vírgula são contagens decimais. Quando a gente mede as horas, elas são contagens que vão de 60 em 60, o que faz com que a gente seja obrigado a substituir essa parte dos minutos por outros tipos de números. E aí a gente vai usar a nossa noção de relógio. Ó. Pensa comigo, ó. Se esse círculo verde da tela que está aparecendo aí embaixo fosse 1 hora, um ponteiro inteiro para dar a volta inteiro vai levar 1 hora então, né? Significa que se eu dividir ele em 4, os 60 minutos dividido em 4 partes, 4 fatias, seriam 15 minutos cada uma. Então, 1/4 de hora, que é 0,25, né? Só dividir 1 por 4 dá 0,25, isso corresponde a 15 minutos. Então, como que eu escreveria? Bom, 2 horas continuaria sendo escrito como 2 horas. Agora, 4 horas e meia, como meia hora seria metade da pizza, então seria 4 horas e 2 quintos. 4,5, tá? Então seria as 4 horas inteiras mais 2 quintos, né? 2 quintos não, desculpa. 2 quartos de hora, né? 1 quarto. 1 quarto, cada uma aqui representa 15 minutos. Então, 4 e meia. Beleza, 4,5. Quando eu vou fazer 1 hora e 15 minutos, 1 hora seria uma pizza inteira e 15 minutos uma dessas fatiazinhas. Então, se essa fatia corresponde a 0,25, então 1,25. E 3 horas e 45 seria 3 horas, 3 pizzas inteiras,
com 3 quartos. Se cada quarto vale 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, vai dar então 3,75. Então fiquem atentos a essas medições. E aqui um detalhe, notem que eu peguei a pizza do relógio e dividi ela em 4 partes. Cada fatia valeria 15 minutos, beleza? Mas essa fatia ela pode ser alterada. Por exemplo, se eu fizesse, por exemplo, valer 20 minutos, como seria? Bom, uma pizza inteira de 60 minutos para fatias de 20, então seria 1/3. Então eu pegaria essa pizza inteira, desculpa o círculo de meia boca, e dividiria em 1/3. Esse 1/3 seria 20 minutos. Então, 1 hora e 20 minutos seria o quê? 1 hora mais 20 minutos. Se a hora inteira são 3/3, mais 1/3, 4/3. Então, 4/3 seria a fração que representaria 1 hora e 20 minutos, tá? Bom, mas isso aqui é coisa para outros exercícios. Existirão outros momentos que a gente falar mais desse detalhe, beleza? É isso. Vamos agora para um exercício. A situação é a seguinte, ó, uma formiga leva 20 minutos para seguir em linha reta 30 metros. A pergunta é, qual é a velocidade dessa formiga em quilômetros por hora? E aqui nós vamos ter que pegar os 20 minutos e transformar em horas, porque afinal de contas a velocidade é em quilômetros por hora. E a distância era 30 metros, vai ter para passar para quilômetros. E o que eu vou fazer? Bom, pensa comigo, ó, vedete, eu tenho aqui 30 metros em 20 minutos. Se eu pegar esses números do jeito que está e enfiar na fórmula, vai dar 1,5. O quê? Metros por minuto. Isso é uma unidade de medida de velocidade. Metros por minuto. Mas o exercício pede em quilômetros por hora. Então, o que eu vou fazer? Bom, nesse caso, eu vou ter que fazer conversões. E como que eu faço? Agora vamos lá. Se está em quilômetros, se está algo em metros, eu quero passar para quilômetros, ou seja, eu tenho uma unidade pequena e eu quero passar para uma grande, eu vou dividir. E no caso, o K do quilômetro, toda vez que alguma coisa aparece com K, tipo quilômetro, quilograma, kilohertz, qualquer coisa que é quilo alguma coisa, eu sei que vai ser 1000, né? Vocês já devem ter visto por aí gente, por exemplo, nós estamos no ano 2023 e ela se referia assim, ó, 2K23. Esse 2K é 2000, né? 2023, né? Então aqui o que eu vou fazer? Como eu tenho aqui metros e eu quero passar para quilômetros, eu vou dividir isso por 1000. Enquanto que os 20 minutos, que é uma unidade grande, eu quero passar para hora, não, né? 20 minutos que eu quero passar para hora, eu tenho que passar para uma pequena para uma maior, né? Porque a hora é maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 60. E aí vai criar isso aqui para mim, ó. O 30 ficou dividido por 1000 e o 20 ficou dividido por 60. Beleza? Como eu resolvo isso, professor? Conversão dentro... meu Deus! Como eu faço isso? Bom, quando você tem uma fração dividida por outra fração, o que eu faço? Copio a primeira vezes o inverso da segunda. E aqui a gente já pode começar cortando esses zeros. Tem um monte de zero para cortar aí. E caso não queira, vamos fazendo as multiplicações. Ó. Olha só aqui, ó, cortando o zero, que foi o que foi feito aqui. Ó. Notem que aqui, ó, eu tinha zero daqui com zero daqui para cortar, né? Então ficou 3 sobre 100. E aqui, ó, o 6 com o 2. E aí, fazendo a multiplicação aqui, ó, de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, 18 por 200. O que a gente vai ter agora? Ó? Pensa comigo, ó. 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 dá 9. Só que como eu tenho duas casinhas aqui e elas estão na parte de baixo, vai ficar para trás a vírgula. Então, duas casinhas para trás da vírgula, boto 9. E a velocidade dessa formiga ficou em 0,09 km por hora. Ou seja, a cada hora essa formiga consegue andar 0,09 km. Isso significa coisa pra caramba aqui, ó. 0,09 quilômetros são
90 metros. As formigas andam pra caramba em uma hora. Bom, era isso. Essa é a nossa primeira aula, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, é só o comecinho, só para pegar aquele chuchuzinho, aquela gracinha do comecinho. Logo na sequência vem uma segunda aula que emenda, que é a resolução de exercícios. Um beijo, galera. Valeu. Tchau. E a moto acabou de passar na rua. Valeu, galera. Tchauzinho. É nóis. Tchau.